Olá, meu nome é Ruth Mariane, sou discente do curso de Fisioterapia da Faculdade de Ceilândia, FCE-UNB, e sob supervisão da professora doutora Ana Clara Bonini Rocha, estarei apresentando meu trabalho intitulado Perfil Social e Epidemiológico de idosos que praticaram ecoterapia na Associação Nacional de Ecoterapia, a ANDE Brasil, no ano de 2022. Bom, o perfil demográfico e epidemiológico do Brasil, ele tem se transformado ao longo das décadas. Então, o número de idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos de idade, tem crescido exponencialmente. Então, a gente tem um aumento da expectativa de vida, né, junto com o aumento da prevalência de doenças crônicas e degenerativas. Então, a gente tem uma diminuição da incidência de doenças infecto-contagiosas e um aumento das doenças crônicas. O envelhecimento é um processo natural que acarreta no declínio progressivo de diversas funções humanas, tanto físicas quanto mentais. Então, o presente estudo teve por objetivo descrever o perfil social e epidemiológico dos idosos praticantes de ecoterapia que praticaram na ANDE Brasil no ano de 2022. Bom, essa foi uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ceilândia sobre o parecer de número que está aparecendo na tela. Os idosos tiveram que ler e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, e a coleta dos dados se deu através da análise do prontuário individual dos idosos. Então, os dados sociais coletados foram nome, idade e sexo, e os dados epidemiológicos foram doença e condição de saúde, comorbidades e medicamentos utilizados pelos indivíduos. Os dados foram armazenados numa planilha de Excel e analisados de forma qualitativa descritiva. Foram apresentados em formatos de médias de desvio padrão, e os resultados descritos em formatos de tabelas. Bom, o que encontramos? 2 idosos foram praticantes de ecoterapia na ANDE Brasil no período de fevereiro a novembro do ano de 2022 e apresentaram dados sociais semelhantes, sendo que era um homem e uma mulher, com a média de idade de 82,5 anos, um desvio padrão de 0,5. Ambos os praticantes tinham mais de uma doença diagnosticada, sendo que a hipertensão arterial sistêmica foi uma comorbidade comum encontrada entre eles. Uma queixa frequente entre os idosos em comum foi a dificuldade, o déficit de equilíbrio. E ainda foi identificado o uso contínuo de mais de 5 medicamentos cada um. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença muito comum, muito prevalente no mundo. A prevalência referida no ano de 2019 foi de 62,1% na população de idosos brasileiros a partir de 75 anos. Ou seja, é uma doença crônica, né? É muito comum e muito prevalente, principalmente na população idosa. E quanto mais a idade aumenta, maior a prevalência da hipertensão arterial sistêmica. Além disso, o déficit de equilíbrio foi uma queixa comum entre os idosos no nosso estudo, e um estudo brasileiro bem robusto, o ELSE Brasil, feito em 2018, revelou uma prevalência de quedas de 21,5% entre idosos, né? E os fatores associados a esse risco de quedas foi a faixa etária, igual ou maior a 75 anos de idade, o medo de cair, diabetes e depressão, que são fatores encontrados também nos idosos do nosso estudo. O surgimento de doenças ao longo dos anos, ele causa necessidade também do uso de diversos medicamentos, ou seja, para cada doença, para cada disfunção de saúde, a gente tem muitas vezes a indicação de um medicamento diferente. No final, o consumo anual médio de idosos entre 80 e 84 anos pode chegar a 18,2 medicamentos entre os idosos dessa faixa etária. São muitos medicamentos, né? A ecoterapia ela tem sido proposta como método de reabilitação com potencial de atingir diversos sistemas corporais, com benefícios físicos e psicológicos. E como conclusão, né, a gente tem que os dados encontrados mostraram idosos com idade em anos na faixa de 80 anos, com comorbidades e fazendo uso de muitos medicamentos. Foi possível identificar as características epidemiológicas que foram de encontro ao perfil epidemiológico dos idosos do Brasil na atualidade. Então, essas foram as referências utilizadas nesse estudo, nessa apresentação, e muito obrigada. Deixo aqui o meu contato.